Agora, temos aqui uma observação. Se for mencionado ou sugerido o tempo exato em que a ação ocorreu, aí eu não vou trabalhar o present perfect, eu vou trabalhar o simple present. É essa a grande diferença, digamos assim, do present perfect para o simple past tense, que nós já vimos também, já revisamos, né? Para eu construir uma frase no passado simples, eu tenho que saber quando a ação ocorreu, tá? Então, quando eu digo eu estudei inglês ontem, aí eu tenho que construir no passado simples, onde o verbo estudar, né? Ele é colocado no passado, como ele é regular, fica I studied, certo? Mas se eu não dissesse aqui o tempo, se eu só dissesse eu estudei inglês, como tá aqui embaixo, aí eu tenho que construir então no present perfect. Aí boto o auxiliar have e o verbo started. Professor, é igual? É, porque como ele é regular, os regulares, a forma de passado simples e de participo passado são iguais, tá? E todos terminados em ED. Pronto, entendeu? Aí vamos agora aqui para as frases. Como transformar uma frase de present perfect afirmativa para interrogativa, para negativa. Então vamos lá. Se a gente pode chamar isso de fórmula, então a gente tem aqui toda afirmativa, ela vai iniciar pelo sujeito, depois o verbo auxiliar, que é o próprio to have no presente, de acordo, a conjugação vai ser de acordo com o sujeito que estiver aqui, com a pessoa que estiver aqui. Logo em seguida, o verbo de ação no participo passado e, se tiver complemento, complemento. Nessa frase aqui não teve complemento, só teve sujeito, o verbo auxiliar e o verbo de ação. Então, ela chegou, simplesmente isso. A ação dela foi de chegar. Ela chegou, uma ação passada. Ah, mas eu disse quando foi que ela chegou? Não disse, você não sabe. Então, vamos construir no present perfect. Se o sujeito é she, dá licença, vamos voltar aqui. Se o sujeito é she, então a conjugação agora é has, do verbo to have, certo? Então, she has arrived, ok? É um verbo regular, participo passado terminado em ED também. Forma interrogativa, simples. Se o verbo to have funciona como auxiliar, então eu não vou precisar acrescentar nenhum auxiliar na hora de transformar para interrogativa negativa, porque o auxiliar já está presente nas frases do present perfect. Já está lá na própria frase. O auxiliar já está aqui. Então, qual é a posição dos auxiliares nas frases interrogativas? Sempre antes do sujeito. Então, veja que o to have vem para frente do sujeito como auxiliar, depois do sujeito, depois o verbo de ação no participo passado, e se tiver complemento, vem o complemento e depois não esquecer da interrogação, né? Então, ela chegou. Aí eu só faço o quê? Jogar o to have, que no caso aqui está conjugado na terceira has, para frente do sujeito. Arrived, ok? E a forma negativa a gente também aprendeu que sempre se inicia pelo sujeito. Logo após o sujeito você tem o verbo auxiliar, que no caso aqui é o have. Eu posso chamar aqui de auxiliar, tá? Que eu não botei como escrevi auxiliar. Mas agora eu estou escrevendo aqui para você saber que ele é um auxiliar, ok? Então, na negativa, sempre a gente vai iniciar pelo sujeito, depois o verbo auxiliar, depois o not, depois o verbo principal ou o verbo de ação, no participo passado, nesse caso. E se a frase tiver complemento, aí vem depois do verbo de ação, certo? Então, aqui na negativa, fica she, a frase é she has arrived, negando she has not arrived, tá? Ou, se você quiser fazer uso da forma contraída, como eu mostrei lá no início, o has com not, hasn't, você junta os dois, tá?
Junto os dois. Aliás, lá no início eu mostrei da contração da afirmativa, né? Aqui é a contração da negativa. Então, junto os dois. No lugar do O do not, você colocou o apóstrofo. E have not é a mesma coisa. Juntou no lugar do O do not o apóstrofo. Então, nesse caso aqui, she has not arrived. Eu posso dizer também she hasn't. Eu posso fazer uso da forma abreviada. She hasn't arrived. Que significa ela não chegou também. Ok?